Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas que participam do maior congresso digital do mundo, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam bem-vindos ao painel 157, a Covid-19 e o mercado de capitais, onde teremos a grande honra de receber os nossos ilustres palestrantes, os mestres e doutores, doutora Luciana Dias, doutor Tavares Guerreiro e o doutor Marcelo Barbosa. Quero aqui dar boas-vindas aos nossos palestrantes e informar que nós teremos, impreterivelmente, 1 hora para apresentar esse painel. Cada palestrante terá a duração de 15 minutos e passo a palavra para a nossa primeira palestrante desse painel, a doutora Luciana Dias, professora de Direito da FGV desde 2008, sócia do L. Dias Advogados desde 2016, foi diretora da Comissão de Valores Mobiliários de 2019 a 2015, doutora em 2014 e mestre em 2005 pela USP, e é mestre pela Universidade de Stanford em 2005. Doutora Luciana, a senhora tem a palavra, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite e eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Sim? Então, vou prosseguir. Eu gostaria de analisar como a pandemia tem afetado o mercado de capitais em 4 dimensões. E eu acho que isso vai ser uma boa introdução para o que os meus colegas, o professor Guerreiro e o Marcelo Barbosa, têm a falar. O mercado de capitais não é a primeira crise que o mercado de capitais atravessa, mas essa tem características muito, muito distintas e eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho em algumas delas. Então, eu vou analisar as características dessa crise, os efeitos delas em 4 dimensões. Como ela afetou os mercados e porque ela é diferente das demais crises quando a gente olha para os dados de mercado, como ela afetou os investidores de varejo, como ela afetou a indústria de fundos de investimento e como ela afetou a captação de recursos por meio das companhias. O primeiro dado, que é um dado público, né, que está todo mundo olhando todo dia, é que a crise do Covid e as incertezas trazidas pela pandemia derrubaram a Bolsa de Valores em quase 50%. Então, a nossa Bolsa estava negociando por volta dos entre 115 e 120 mil pontos, 119 mil pontos, e em poucos dias ela caiu para negociar perto dos 60 mil pontos. Então, foi quase 50% de queda. Mas, diferente de outras crises, ela se recuperou muito rapidamente. E eu acho que a gente tem que analisar esse dado com muito cuidado. Eu acho que uma parte é realmente aprendizado, né? A gente está com o mercado de capitais cada vez mais maduro e isso significa que os agentes que negociam nesse mercado entendem que ele é cíclico, ele vai cair, mas em alguma hora ele vai se recuperar e você precisa saber os momentos certos de entrar e os momentos de agir com cautela, porque ele pode estar com um sobrevalor que não tem base nos fundamentos da economia e das companhias. Mas, sobretudo, eu acho que essa recuperação rápida é um efeito da taxa de juros. A gente nunca teve uma crise antes em que a taxa de juros
teve tão baixa. Então, durante o mês de março, a gente teve 5 circuit breakers, né, que é o sistema por meio do qual a Bolsa suspende a negociação por um período de tempo diante de uma queda de mais de 10% no principal índice, que é o Ibovespa. A gente tinha tido uma queda parecida, uma quantidade de circuit breakers parecido antes em 2008 e antes disso em 1998, a crise da Rússia e a crise do mercado imobiliário americano. Então, assim, foram eventos muito parecidos em termos de queda. Inclusive, em 2008, mesmo o volume da queda, aproximadamente 50% foi o mesmo. Só que, como eu vou demonstrar, em 2008, o mercado ficou em queda por um longo período. As incertezas não eram maiores, as incertezas eram tão grandes quanto as da Covid, né? Talvez um pouco maiores lá, porque lá era uma crise de regulação no sistema financeiro e aqui é uma crise sanitária. E portanto, você colocava o sistema financeiro em xeque. Mas, se vocês repararem no gráfico, o mercado permaneceu no fundo do poço por mais de 6 meses e demorou mais de 2 anos para se recuperar a níveis parecidos com o que ele operava antes da crise. Enquanto a crise do Covid foram 3 meses. Em 3 meses, o mercado já estava operando não nos patamares parecidos, mas nos patamares de outubro passado. Então, foi uma crise muito rápida. E por que eu acho que isso aconteceu? Uma parte, como eu disse, é maturidade, mas a gente tem que reconhecer que o investidor hoje não tem uma taxa de juros de mais de 11% para tirar o dinheiro dele da Bolsa e colocar em renda fixa. Então, essa recuperação tão rápida e tão forte também pode não estar baseada exclusivamente em razões econômicas, né? Ou fundamentos da economia brasileira e dos emissores. Ela também está um pouco baseada no cenário macro que tem taxas de juros muito baixas e fazem com que mais investidores deixem seus recursos dentro da Bolsa de Valores. Isso, por um lado, é bom, né? As empresas conseguem captar, e isso significa que a gente vai ter uma recuperação mais rápida, mas, por um lado, é um desafio, porque isso não se sustenta para sempre só do lado do investidor. As empresas têm que dar retorno para esse mercado se sustentar nessas altas tanto tempo. Essa grande queda e essa grande recuperação representou um teste muito grande de resiliência dos nossos sistemas. E quando eu digo resiliência, é resiliência de capacidade mesmo. Os volumes de negociação de março desse ano são iguais exatamente ao dobro da média do ano passado. Então, o ano passado a gente negociava uma média de 17 bilhões por mês na Bolsa de Valores. Esse março a gente negociou mais de 34 bi. E isso significa um teste para os sistemas que absorvem essas negociações. Esses testes, tanto do lado das corretoras quanto do lado da Bolsa, foi muito, muito importante, porque significa que elas têm capacidade. A gente não deixou de operar um segundo, a Bolsa não fechou uma vez sequer nesse período todo de grande volatilidade, aumento muito grande das negociações por falta de capacidade tecnológica, e nem as corretoras. Algumas tiveram problemas e interrupções, mas na maior parte, principalmente aquelas muito voltadas a varejo, porque tinham mais volume de mensageria, mas na maior parte dos casos, o mercado passou relativamente bem por esses momentos de grande demanda. E o segundo aspecto que eu queria destacar é como se comportou os investidores, principalmente os investidores pequenos, né, os investidores pessoas físicas. E esse dado é bastante impressionante.
A gente estava num patamar estável de números de CPF na Bolsa há alguns anos, e de 2 anos para cá vem crescendo muito o número de pessoas dispostas ou que investem na Bolsa de Valores. A gente saiu de um patamar estável de 500 mil de CPF durante vários anos. Se vocês olharem de 2011 a 2016, esse patamar ficou estável, e a partir de 16 a gente vem num crescendo e a gente já atingiu 2 milhões de CPFs. Mas o dado mais interessante é que de março para cá, 400 mil novos CPFs estão investindo na Bolsa de Valores. No mesmo período, 40 mil CPFs deixaram a Bolsa de Valores. Isso significa que 400 mil novas pessoas físicas abriram uma conta em corretora e compraram suas primeiras ações. Então, quer dizer que 10 vezes mais pessoas entenderam que era o momento de entrar no mercado de capitais do que sair do mercado de capitais. E é por isso que eu acho que isso também significa que os nossos investidores estão mais maduros. Eles estão procurando a hora certa para entrar na Bolsa de Valores. Quando ela caiu em patamares historicamente muito baixos, é que eles viram que era a hora de entrar e se inscreveram. 400 mil novas pessoas é um aumento de praticamente 20%, ou, na verdade, mais de 20% daquilo que era o dado de fevereiro de 2020. Então, isso é uma coisa importante, que demonstra que as pessoas estão procurando a hora certa de entrar na Bolsa. E é interessante notar que 30% dessas pessoas entrou pela primeira vez na Bolsa fazendo investimentos de menos de R$500, e a maior parte dela, a grande maioria, faz até 3 operações por mês. Isso significa que as pessoas não estão entrando, ou a maior parte das pessoas não estão entrando com de forma especulativa, elas estão entrando para montar uma boa carteira de ações e colocar uma parte dos seus recursos ali como um capital paciente, que é muito importante para o país. Então, a gente está começando a ver as pessoas físicas apostarem no mercado de ações para guardar sua poupança, e não como um jogo que também é importante, mas menos, causa mais problema e mais preocupação, sobretudo para o regulador. Um terceiro aspecto que eu queria falar é sobre como a indústria de fundos de investimento também se mostrou resiliente. A indústria de fundos do Brasil é uma das mais sofisticadas do mundo, ela é a 9ª ou 10ª em tamanho, a depender de quando você conta isso, mas ela é muito sofisticada, tem muitos players importantes, ela é muito diversificada, e ela é importante para todos os setores da economia, porque muitos recursos se canalizam para esses setores por meio da indústria de fundo. E assim como a Bolsa, a indústria de fundos se mostrou resiliente. Ela não baixou o patrimônio líquido, ela teve resgates, uma captação negativa, ou seja, as pessoas precisaram resgatar, até mesmo porque diminuiu a renda e elas precisavam recorrer à poupança, mas a indústria, nesse período, se manteve mais ou menos estável em termos de recursos do patrimônio que ela administra. O número de fundos cresceu e o número de contas também cresceu. Aqui a gente não consegue fazer um cálculo por CPF, porque cada administrador fiduciário manda os dados pelo número de CPF que tem, e muitas vezes uma pessoa tem conta em 2 bancos, então a gente não pode falar em 23 milhões de pessoas físicas que têm fundo de investimento, mas 23... Luciana, oi. Só para poder... a senhora tem mais 3 minutos. Eu vou cumprir meu tempo, pode deixar. Ok, obrigada. Então, a indústria de fundos também se manteve bastante resiliente. Ela não só manteve o patrimônio, como aumentou em números de fundos e em números de cotistas. Aqui é um gráfico da quantidade de cotistas que a indústria teve. Vocês podem perceber uma pequena diminuição em março, mas uma recuperação em abril e maio,
e uma volta de crescimento em junho. E se vocês olharem as captações, a gente vai ver que a indústria perdeu captações nos fundos... desculpa, esse é o dado mês a mês. A gente vai ver que ela perdeu dinheiro em março e abril, provavelmente por causa da queda de renda, mas ela já voltou a crescer com captação líquida de 50 bi em junho. Então, a indústria está se recuperando muito rapidamente. E aqui era o que eu queria notar. Vocês podem notar que o setor da indústria onde houve queda de captação foi justamente a renda fixa, que é onde as pessoas guardam o dinheiro que elas vão usar amanhã. As demais, né, de curto prazo, ou seja, para complementar a renda que elas deixaram de ter no pior momento da pandemia. Os demais fundos de investimento, fundo de ações, multimercados, ETFs, fundos de participação, eles todos estão com captação positiva no período. Então, realmente foi um resgate para cobrir despesas. Bom, e finalmente, eu acho que talvez o dado mais importante é que essa crise, ela, diferente de outras crises, tinha um mecanismo que a gente não tinha em 2008, que é a Instrução 476, que facilita a distribuição pública de valores mobiliários. Isso significa que, do lado das companhias, elas têm um instrumento mais ágil para captação. E, durante o período de pandemia, a gente conseguiu captar por meio principalmente desse mecanismo, algumas ofertas 400 aconteceram, mas principalmente por meio desse mecanismo hábil, durante o primeiro semestre, 150 bi vieram do mercado de capitais, o que é um número muito significativo. Mais de 2/3 desse número vieram dessa oferta mais simplificada. Então, também é a primeira crise em que o mercado de capitais fica aberto a novas captações, e essas captações conseguem fazer com que recursos cheguem às nossas empresas para socorrer os agentes econômicos. Aqui tem dados muito mais minuciosos sobre como e em que títulos ocorreram. A maior parte deles, 105 desses 150 bilhões, ocorreram em títulos que são emitidos por companhias e não por outros agentes. Então, esse dinheiro realmente serviu para chegar em companhias abertas e fechadas. E, para concluir, eu queria deixar a mensagem que, diferente de outras crises, onde você duvidava da resiliência do mercado, essa crise do Covid fez com que o mercado fosse testado em muitos aspectos, e ele se mostrou resiliente em todos eles. O número de investidores cresceu porque era uma boa oportunidade para entrar, a indústria de fundos e a bolsa se recuperaram com muita rapidez, e a queda, pelo menos na indústria de fundo, nem foi tão grande assim, foi um tropecinho, nem de se preocupar tanto. Mesmo com uma queda grande na bolsa, ela se recuperou rápido, muito em virtude do cenário de juros baixos, mas ela se recuperou bastante rápido, e mais importante que tudo isso, o mercado ficou aberto para ajudar as companhias a se recuperarem da crise. E com isso eu fecho minha apresentação. Obrigada. Doutora Luciana, muito obrigada pela brilhante exposição. Passamos agora ao nosso segundo painelista, que é o doutor Marcelo Barbosa, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Columbia, em Nova York, autor de artigos sobre temas de direito societário, de mercado de capitais, e palestrantes em conferências no Brasil e no exterior. Com muita alegria, vamos receber o doutor Marcelo Barbosa. Está com a palavra, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutora Ana Lúcia. Eu agradeço ao convite da OAB em seu nome. É uma satisfação falar para advogadas e advogados que nos assistem. Satisfação essa sobre maneira ampliada, por ter o prazer de dividir esse painel aqui com amigos como a doutora Luciana, o professor Guerreiro, e acho que a mensagem que
que eu tenho para transmitir aqui, ela vai muito em linha com o que foi dito há pouco aqui pela Luciana, mas por uma outra perspectiva, a perspectiva de apresentar um pouco de qual foi a resposta regulatória dada a esse cenário desafiador pelo qual nós passamos, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena até a gente entender um pouco um aspecto. Geralmente, quando existem crises que afetam muito o mercado, que trazem volatilidade, incerteza e insegurança, essas crises são seguidas por reforma. Foi assim, por exemplo, que a Comissão de Valores Imobiliários americana, a SEC, foi criada em resposta a uma crise iniciada lá em 1929. Depois, outros momentos de crise, mencionados na apresentação anterior aqui também, em 2001, originou Sarbanes-Oxley como uma resposta. Em 2008, o Dodd-Frank, enfim, um tratando de aspectos de governança, o outro de questões também de integridade, de transparência. Aqui, não acredito, e essa é uma opinião pessoal, como tudo que eu vou dizer aqui, não acredito que há necessidade de uma grande reforma ou resposta sob a forma de produção normativa. Acho que aqui o caso, como todos sabem, é uma crise de origem sanitária, óbvio, ela afeta bastante a economia e com isso, a primeira preocupação, evidentemente, que nós tivemos, além, evidentemente, da segurança e do bem-estar dos nossos colaboradores, né, que imediatamente passaram por um regime de trabalho remoto, e assim estamos desde o meio do mês de março, mas imediatamente foi de identificar os riscos, os primeiros riscos e as respostas que nos caberia pensar. Então, quais são os princípios pelos quais o regulador de mercado deve se guiar nesses momentos? Primeiro, a importância da continuidade do funcionamento dos mercados. O mercado de capitais em contínuo funcionamento, ele permite que os ativos que são negociados continuem a ser precificados adequadamente. Então, não se pode pensar, é muito perigoso um flerte com ideias como interrupção de funcionamento do mercado, porque isso traz todo tipo de risco com o qual nós não queremos correr, né? De interrupção na precificação, e quando se retorna, o que acontece? Quanto valem os ativos? Como se retorna? Isso, essa não é uma hipótese com a qual nós gostamos de trabalhar. Em segundo lugar, de parte do regulador, cabe uma demonstração de flexibilidade. Porque o nosso trabalho ele implica no estabelecimento de prazos para os regulados, para a apresentação de informações, para o pagamento de determinadas obrigações, e nos coube reconhecer de imediato que alguns desses prazos simplesmente se tornaram demais descolados da realidade, de um lado, e de outro lado, o que ocorreu? Uma simples suspensão ou extensão desses prazos não iria colocar sob risco os objetivos e as tutelas que cabem à CVM proteger. Então, foi uma flexibilidade, onde nós editamos uma deliberação, uma das primeiras deliberações, que foi a deliberação 848, que cuidou de esses prazos aos quais os nossos regulados estavam sujeitos. Eu não vou entrar aqui em dados sobre o que foi a crise, os dados da volatilidade, eles foram muito bem cobertos aqui e comentados pela Luciana anteriormente, mas acho que vale a pena fazer algumas menções específicas à resposta regulatória. Uma delas, além da suspensão dos prazos, inclusive nos processos administrativos, nós, em interação com o governo federal, nós transmitimos a importância, a enorme relevância que haveria
na prorrogação do prazo máximo para a realização das assembleias de companhias. Esse prazo se encerraria 4 meses após o término do exercício, ou seja, 30 de abril, sendo que 30 dias antes teriam que ser divulgadas as demonstrações financeiras dessas companhias, né? Então, com isso, veja, 30 dias antes seria o final do mês de março, na média ali. Com isso, imagine-se, vamos voltar ao cenário do início das manifestações da pandemia e da produção de seus efeitos. Imaginemos, então, a insegurança que haveria sobre as companhias, seus auditores, para preparar as demonstrações financeiras e convocar e realizar essas assembleias. Então, desse esforço surgiu a medida provisória 931, recentemente convertida em lei, e a regulação que a CVM editou, não só tratando de alguns pormenores dessa extensão de prazo, mas igualmente aproveitando uma outra possibilidade bastante bem-vinda, que foi a da realização de assembleias também com apoio no meio digital, total ou parcialmente. Isso também permitiu, nesses tempos de distanciamento social, que nós fizéssemos uso dessa possibilidade e regulássemos, e assim nós já tivemos estamos tendo diversas assembleias realizadas das 3 formas: presencial, parcialmente ou plenamente digital. Eu disse que essa crise não está trazendo, não está impondo a necessidade de grandes reformas, mas, por outro lado, está permitindo a aceleração de algumas tendências, né? Talvez, eu falo, evidentemente, só por mim, mas se me perguntassem em dezembro se eu estaria pronto, se eu acho que as organizações estariam prontas para migrar de um dia para o outro para esse regime de trabalho remoto usado como estamos hoje, eu diria, não, de jeito nenhum. Nós teríamos vários problemas, eu não saberia direito apontar quais, mas nós teríamos vários problemas, e estamos todos aqui agora. Fomos forçados e vimos que o meio digital nos permitiu fazer essa migração com maior facilidade do que pelo menos eu achava. Mas eu sei que eu falo por muita gente. E assim foi com as assembleias, e assim depois foi com assembleias também de debenturistas, as assembleias de fundo. Nós já temos mais liberdade para regular, né? Não existe essa necessidade tão grande de permissão legal, e nós achamos que esse vai ser um legado para depois, mas, de novo, a escolha cabe às companhias, aos seus acionistas, sobre como fazer. Se vai se manter a assembleia presencial, e, do mesmo jeito, que tipo de tecnologia também é um detalhe que não cabe, essa escolha tecnológica não cabe ao regulador fazer pelas companhias. É melhor deixar que as melhores tecnologias se imponham e que essas escolhas sejam feitas pelas próprias companhias. Além disso, algumas medidas também temporárias no campo da facilitação da liquidez. A doutora Luciana muito bem mencionou a Instituição 476, que trata de ofertas públicas com esforços restritos. Havia algumas limitações para a realização dessas ofertas. Uma delas era a de realização de uma oferta em menos de 4 meses após o encerramento da anterior pelo mesmo emissor. Essa limitação ela foi suspensa, justamente para permitir que as companhias acessassem o mercado desta forma com mais facilidade. Isso nós vimos que foi utilizado e acreditamos que deu certo. Alguns pontos também que eu acho que vale a pena aqui mencionar que são de interesse. Existe um trabalho que não é propriamente de produção normativa, de adaptação normativa, mas muito mais de se jogar luz sobre alguns deveres dos regulados que já estão presentes na norma e que muitas vezes, numa situação tão crítica como essa que se atravessa, eles devem ser, mais uma vez, destacados. O primeiro deles, que eu queria mencionar aqui, é que as companhias abertas, que têm um dever de manter o público investidor ciente de fatos relevantes e de riscos típicos e de impactos, né, de fatos relevantes sobre seus negócios, eles foram lembrados por meio de um comunicado
que eles deveriam informar ao público a respeito dos impactos sobre seus negócios, sobre suas atividades e riscos advindos dessa situação da pandemia do novo coronavírus. E aqui eu faço um parêntese. Ninguém, quer dizer, da parte do regulador, não se está se exigindo das companhias um tipo de presciência sobre-humana. Não é nada disso de que a gente está falando, mas está se exigindo, sim, um comportamento com alto padrão de diligência para que se faça uma investigação com base em todos os elementos disponíveis, né, para que se informe ao mercado quais são os riscos que são perceptíveis neste momento, com base nos elementos que se tem neste momento. É óbvio, estamos passando por uma situação única, não dá para esperar que se saiba mais do que o que é possível. Mas, então, Marcelo, pois não. Atingimos os 10 minutos e vou encerrar aqui. 5 minutos para fazer suas considerações finais. Pode continuar. Perfeito. Lhe agradeço pela lembrança. Então, esse foi um ponto também bastante importante. Outras, aqui já me aproximando do final, houve evidentemente, né, uma sequência de interrupções ou até de suspensões, né, de pedidos de registro de oferta, que agora estão voltando, né? É um movimento que obviamente, ele é bastante alvissareiro para o mercado, quer dizer, são novos emissores acessando o mercado, nesse momento em que nós temos já 2.400.000 investidores individuais, né, CPFs, e aqui eu lembro, é muito bom para o mercado que isso aconteça, é evidente, mas, ao mesmo tempo, isso traz desafio importante, um compromisso constante nosso e das demais autoridades de fomentar a melhoria da educação financeira. Primeira defesa, primeiro instrumento de defesa, conceitos de educação financeira. E em segundo lugar, se 2.400.000 é um número muito bom com relação, se a gente compara com o que havia há poucos anos, o número de CPFs ativos no Brasil é da casa de 27, 28 milhões. Então, esse é o tamanho do desafio, é aumentar e cada vez mais a gente se aproximar de um número maior. Nos Estados Unidos, as pesquisas dizem que cerca de metade dos lares tem investimentos em mercado de capitais, em produtos do mercado de capitais. Então, é um desafio muito grande, mas que ele só é positivo para a economia do Brasil. Ele só é positivo. Mais pessoas acessando o mercado, investindo no mercado e financiando a atividade produtiva. Então, eu vou ficando por aqui, não vou entrar em maiores detalhes, porque eu acho que a gente tem um tempinho para o debate e tenho certeza que todos também querem ouvir aqui as observações do professor Tavares Guerreiro. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Marcelo Barbosa, agradecemos imensamente pela explanação e vamos ter, sim, um debate após a fala do doutor Tavares Guerreiro, a quem eu tenho a honra de anunciar agora. Possui bacharelado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito Comercial pela Universidade também de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase no Direito Comercial e Societário, Direito Empresarial, Bancário, Tributário e Antitrust, Franquia e Contratos de Agenciamento. Realiza consulta nos Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Suíça. Temos a grande honra agora de receber o professor e doutor Tavares Guerreiro. Professor, o senhor tem a palavra, são 15 minutos e vamos ouvir. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado, quero saudá-la aqui e igualmente aos meus colegas, doutora Luciana e doutor Marcelo. Ao mesmo tempo, dizer que é muito emocionante estarmos pela primeira vez nesse espaço virtual que leva o nome do doutor Eduardo Seabra Fagundes, que foi um
um ícone na advocacia, a qual me sinto profundamente ligado, não só pela admiração que todos os advogados certamente lhe votaram, mas pelo laço comum das nossas comuns origens norte-riograndenses. Eu acho que nós cada vez mais nos surpreendemos com as notícias deste país, que é tão mal conhecido, principalmente até, por vezes, pelos seus próprios governantes, né? O que nós ouvimos aqui é realmente a notícia de alguns êxitos do bom senso e do equilíbrio. A decisão, por exemplo, de dar continuidade aos negócios no mercado, de não interromper as transações correntes, foi uma decisão extraordinariamente sábia, né? Ao contrário do que foi preconizado em outros países, né? Como na própria Itália e na Coreia, que a ideia de fechar a Bolsa foi efetivamente uma ideia absolutamente equivocada. Quem fecha a Bolsa não fecha nada, fecha apenas a Bolsa e não fecha o mercado, ou seja, não extingue o comportamento dos agentes econômicos, pelo contrário, desorganiza, extingue expectativas e transforma realmente de maneira espetacular as expectativas de liquidez. O que caracteriza, pelo que eu estou ouvindo, e foi extraordinariamente importante essa dupla que precedeu aqui, foi um depoimento extremamente valioso, o que se percebe foi que a noção de transitoriedade, de bom senso das medidas tomadas, aliadas a um comportamento também de bom senso por parte dos principais agentes, levaram a uma superação, se é que se pode dizer, do aspecto mais sinistro da crise. Eu me lembro quando começou a se falar da pandemia, 4 meses atrás, ou 5, ninguém sabia o que seria do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de direito privado, se teria um efeito dramático sobre as relações de direito econômico, de direito privado, ou seja lá do que fosse. Chegou-se a falar que seria um evento de força maior, que teria uma força exonerativa de relações, chegou-se a falar de tudo. A pandemia era uma ameaça terrível sobre a continuidade das relações econômicas. Depois foi se vendo, e eu digo, não falo aqui em nome do direito privado, dos cultores do direito privado, falo aqui na nossa seara, que é o direito das sociedades anônimas e das relações regidas pela legislação de valores imobiliários. Nós temos os nossos próprios princípios e posso dizer, a pandemia foi bem enfrentada pelas estruturas da Lei 6.404, da Lei 6385 e pelas estruturas de regulação existentes, com as adaptações que ocorreram a partir da medida provisória 931, com o estabelecimento a partir daí pela Comissão de Valores por adaptações do prazo para o pagamento dos dividendos, que foi estendido de uma maneira bastante sábia, e para a admissibilidade, de modo pioneiro, na América Latina toda, das assembleias digitais em todo ou em parte, que é uma experiência que me parece, não sei, talvez a experiência seja absolutamente vitoriosa em termos de concretizar um modelo que estava rondando muita gente, que na América Latina não tinha precedente. Apesar dos tumultos, das confusões, nós vimos na semana passada alguns, o fato é que as assembleias digitais se incorporaram à nossa prática societária em função da pressa com que teve que admitir uma solução de urgência que não comportava espera. Foram reguladas no momento exato para acontecer também no momento exato. Então, a continuidade das relações, a não paralisação dos serviços e, sobretudo, a continuidade das expectativas no funcionamento do mercado respondem pela continuidade das expectativas, de uma forma geral, que permitem esta superação, em grande parte, do aspecto dramático da pandemia. O que a doutora Luciana disse a respeito das razões do seu otimismo são razões plenamente justificáveis. Não vamos tecer também um hino ao patriotismo de ninguém. A taxa de juros funcionou muito bem para a atração e para a abertura de perspectivas extraordinárias para a nossa
captação de recursos do mercado. O número de IPOs, o número de lançamento de ações parece que é muito bom, em grande parte exatamente em função da conjuntura que nós temos de taxa de juros deprimidas e extremamente atraentes para o ambiente de negócios. Mas pode ser que eu me engane na minha experiência, mas a experiência que eu tenho é as estruturas da lei funcionaram, as estruturas regulatórias funcionaram. Existem no direito brasileiro alguns mecanismos que foram parcialmente acionados durante esses últimos 4 meses. Nós vimos alguns debates, inclusive, na época da realização das AGOs, como, por exemplo, a tese, a meu ver, completamente equivocada, mas superada, de que se tratasse, no caso da pandemia, de uma grande supercontingência, que admitisse o estabelecimento de uma superreserva, de uma supercondição de contingência para suspender ou colocar entre parênteses a exigibilidade dos dividendos durante um período indeterminado de tempo. A contingência não é, como eu disse, a contingência é determinada a partir da constatação de uma perda provável, julgada provável no resultado do exercício, capaz de provocar capaz de afetar o lucro dos exercícios subsequentes. De acordo com o nosso conhecimento, com a nossa legislação das sociedades anônimas, de acordo com os princípios de contabilidade no Brasil, a contingência não é a categoria a que a pandemia, porventura, se subordinasse. O impacto é de hoje, os efeitos financeiros se dariam ao longo do tempo. Para efeito de determinação dos resultados financeiros, nós não temos, com a pandemia, um desastre para projeção para o futuro. Nós temos um evento atual. Cogitou-se em alguns momentos, eu participei até de um debate com um ilustre professor da Universidade de São Paulo, de outra cadeira, não de Direito, da possibilidade de alternância entre a chamada retenção de lucros, com a elaboração de orçamentos de capital, ou da adoção da providência que é a chamada o não pagamento do dividendo obrigatório, previsto no parágrafo 4º do artigo 202 da Lei de Sociedades Anônimas. A reserva de lucros constituída como não é uma reserva, uma retenção de lucros, realmente não é uma reserva. A retenção de lucros é uma providência embutida no capítulo das reservas, mas não é uma reserva. Subordina uma parcela do lucro à execução de um programa de investimento para pagamento, digamos assim, de um orçamento de capital. Não é efetivamente o que daria conta do susto financeiro causado pela ocorrência dos macros problemas decorrentes da pandemia. No tocante ao não pagamento do dividendo declarado, dividendo obrigatório declarado, no parágrafo 4º do artigo 202, houve uma celeuma. Se tratasse efetivamente de dividendo já declarado pela Assembleia Geral Ordinária, ainda assim, há quem discuta e aceite como boa, acho a tese não é boa, mas poderá ser invocado, eventualmente, por terceiros, que o dividendo possa ser suspenso. E eu digo isso porque, acima de tudo isso, criou-se, durante esses últimos meses, a tese de que nós estamos vivendo no modo sobrevivência. Então, todos os princípios de pagamento de dividendo para a sobrevivência da empresa, ou não pagamento de dividendo, se isso for uma condição para que a empresa sobreviva, todos esses mecanismos seriam válidos, a partir do pressuposto de que o interesse da companhia é o interesse social que predomina sobre o interesse dos acionistas. Isso faz eco a essa programação universal que vem sendo feita, sobretudo este ano, quando esse Fórum Econômico de Davos, em janeiro, proclamou o manifesto que o interesse dos chamados stakeholders é equivalente ou até preferencial em relação ao interesse dos chamados shareholders. Essas considerações são feitas hoje com a finalidade de fazer prevalecer, evidentemente com as cautelas que nós devemos ter, os interesses dos credores, dos debenturistas, mas também dos empregados, dos interesses da proteção ambiental, dos interesses de trabalhistas, mas desde que haja legislação
positiva que excepcione a distribuição de dividendos a outra destinação possível no exercício. Pois bem, tudo isso parece que foi, em algumas decisões em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi colocado abaixo com a hipótese que o interesse da companhia devesse ser subordinado sempre ao interesse, ao recebimento em moeda ou em cash do dividendo obrigatório. É talvez uma questão que vá sendo atenuada ao correr do tempo, mas nós temos que considerar que isto aconteceu. E talvez venha a ser revista essa solução. Há uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que adota a tese, a meu ver, não vi precedentes anteriores a esse respeito. O dividendo já declarado, aprovado com base no artigo 202, pode deixar de ser pago, desde que haja o risco de a sociedade ter que entrar numa recuperação judicial que comprometa a sua própria sobrevivência e que acabe levando a sociedade, eventualmente, à insolvência. É um problema de interpretação do que vem a ser realmente o interesse superior da companhia. Com a eclosão do grande número de recuperações e com a não eclosão de grande número de recuperações que não chegaram a ir ao judiciário, estão aguardando, esses problemas se tornaram cada vez mais terríveis, se é que pode-se dizer, para nós outros que trabalhamos só com a lei das sociedades anônimas e os nossos colegas que trabalham no foro das recuperações nos interrogam diuturnamente sobre isso. A doutora Luciana sabe, como nós temos no grupo de estudos em São Paulo, quem são os nossos queridos colegas que trabalham nesse sentido. Eram essas, basicamente, doutora Ana Lúcia, as observações que eu queria fazer, não em termos de encomiar, de elogiar, mas realmente nós temos que considerar, acima de tudo, que, como disse o doutor Marcelo, a flexibilidade foi a regra de ouro, e, de outro lado, a elogio da transitoriedade, ou seja, não comprometemos com soluções radicais o que podia ser resolvido pela transitoriedade, pela superação ao correr do tempo. O resultado é que parece que está dando certo, de um lado. Os dados que a Luciana trouxe são realmente extraordinários. O Marcelo já havia me comentado outro dia sobre o acréscimo de número de investidores na Bolsa. São dados extremamente encorajadores, que nos levam a concluir. Eu acho que nós estamos saindo galhardamente, se não galhardamente, estamos saindo da crise com um pouco de bom senso, com muita sabedoria e talvez com muito mais sucesso que podia se prever há 4 ou 5 meses atrás, quando se pintou a pandemia como um evento de força maior que pôr abaixo todas as nossas expectativas, até com a possibilidade de fechamento da Bolsa, como aconteceu em outros países. Acho que economiza um pouco de tempo, não quero crédito para mim. Fica o crédito para todos a ser distribuído de forma equitativa. Eu agradeço mais uma vez e cumprimento a todos aqui por esta sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tavares Guerreiro, pelas excelentes explanações aqui trazidas. Nós temos ainda 10 minutos para que os senhores, entre si, possam debater sobre esse tema tão importante e, principalmente, porque vemos pelas informações aqui trazidas que existe um crescimento, isso é um fator positivo, que impacta diretamente na credibilidade, na segurança, no mercado de capitais do nosso país, mas, então, os senhores têm esses 10 minutos para que possam debater e poder trazer também aos nossos participantes deste congresso, que estão assistindo o nosso painel, informações mais detalhadas que os senhores acham que são necessárias e que dentro daquele tempo da palestra não foi possível trazer. Eu queria só esclarecer uma informação, porque eu acho que eu devo ter falado tão rápido que ficou atrapalhada. Hoje a gente tem aproximadamente 2,1 milhões de CPFs na Bolsa. É porque em fevereiro a gente tinha 1,6
e durante março esse número cresceu aproximadamente 300 mil, e durante abril aproximadamente 100 mil, 40 mil saíram. Então, não são 2,4, mas mais ou menos 2,1 milhões de CPF. E aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar para o Marcelo se ele acha que a pandemia, no fundo, não ajudou, de alguma forma, certas reformas que demorariam anos para serem feitas devido a uma resistência natural do mercado, mas porque durante a pandemia não tinha outra solução a não ser, por exemplo, admitir assembleias virtuais, e aí você encurtou esse avanço que chegaria em algum momento, com maior debate, com maior resistência, mas hoje em dia você já está numa realidade que talvez você imaginasse estar daqui 5 anos. O quanto isso não também foi positivo? Qual é o lado bom da pandemia? Como eu havia dito, quer dizer, embora essa crise não tenha e não vá, a meu ver, dar ensejo a grandes reformas, porque ela não mostrou nenhuma carência nas estruturas, né, normativas do mercado de capitais. Por outro lado, ela permitiu, como eu disse, uma aceleração de algumas tendências, e essa das assembleias, sem dúvida. Eu não me lembro quem foi que falou, mas eu concordo que não se deve nunca desperdiçar uma boa crise. Então, a crise ela traz algumas oportunidades, é óbvio, né? Eu não posso deixar de primeiro ressaltar o lado bastante trágico, dramático que tem essa situação que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo nós temos que manter a atenção para aproveitar as oportunidades, e essa, sem dúvida, é uma delas. E é curioso, porque eu me lembro, em fevereiro, nós tivemos uma reunião do Conselho da IOSCO, que congrega os reguladores de mercado do mundo, e o regulador francês, né, o presidente da AMF, ele, muito tranquilo, ele me disse que não esperava ter problemas com as assembleias anuais, né, que aqui a gente chama de ordinárias, porque lá eles já tinham isso tudo resolvido por meio da permissão legal e regulatória para a realização de assembleias virtuais. E eu saí de lá com uma inveja, boa inveja, mas grande, do meu colega. E aqui nós demos um salto. Foi possível se dar uma resposta para isso, e acho que sim, a gente procurou trazer. Foi interessante também, e também nesse ponto bem suscitado pela Luciana, nós já revermos alguns aspectos relacionados aos prazos que aplicamos aos regulados, a necessidade de todos eles, aqueles que a gente pode flexibilizar mais ou suspender, porque nós estamos sempre tendo reflexões sobre esses prazos e sobre exigências, né, que numa situação de necessidade tão importante é que nós temos uma oportunidade de fazer, de novo, essa reflexão. E um outro ponto, só final, que não é propriamente regulatório, mas eu acho que também essa crise ela serviu para reforçar nas pessoas e no mercado, é óbvio, a importância, valorizar a importância de um sentimento de solidariedade social. Por que eu acho que isso tem uma relação com o mercado? Porque hoje os investidores têm dado uma atenção crescente a como as companhias tratam esse tipo de questão de sustentabilidade, de importância da comunidade onde a companhia atua. E eu acho que é a oportunidade de jogar luz sobre isso também, porque as pessoas estão mais cientes desse assunto, e cabe a nós também jogar mais luz e perguntar aos investidores, claro, perguntarem para as companhias como é que elas estão tratando desses assuntos. Mas acho que a pergunta ela é muito importante e oportuna. Eu perguntaria exatamente aos dois outros colegas aqui como é que funcionou a variável cambial nesse nosso desempenho das bolsas, e qual é a projeção que pode ter o nosso, por enquanto, inexistente, ou qual é a variável cambial, como se comporta o câmbio na projeção dos nossos resultados no mercado de capitais, no mercado de valores.
Bom, eu não sei se o Marcelo quer responder primeiro. Por favor. Mas, não, assim, o câmbio, quanto mais baixo, mais barata fica a bolsa para o investidor estrangeiro. Então, a tendência, e ainda mais se a gente tiver uma eleição americana que confirme as projeções atuais, é que os estrangeiros voltem com força no decorrer desse ano e do próximo, desde que, obviamente, a gente tenha um ambiente de estabilidade política, né? Então, se a gente conseguir esse ambiente de estabilidade política, que aparentemente se tem um esforço para voltar a uma certa estabilidade, e com esse cenário internacional, a tendência é que o investidor estrangeiro entre com bastante apetite, porque a bolsa está barata. E a gente tem bons ativos, né? Eu imagino que seja essa a tendência. Concordo e acrescentaria que isso ajuda, em parte, a explicar essa volta tão acelerada, né, da fila de pedidos de registro de ofertas. É um dos vários fatores, né? E eu queria também fazer um comentário sobre a discussão do professor do professor Guerreiro. Assim, a minha impressão é que várias companhias aproveitaram esse momento para fazer duas coisas, né? Primeiro, demonstrar para os investidores uma certa rigidez. Eu, pelo menos, de dentro de alguns clientes, mas principalmente de dentro das companhias que eu estou no comitê de auditoria, as discussões sobre suspensão ou retenção de dividendos foram muito sóbrias. Assim, olha, a gente está com esse dinheiro que pertence ao exercício anterior e a gente não está prevendo aqui nenhum lugar, nenhuma emergência onde a gente usaria esse dinheiro. Que sinal a gente está dando para o investidor se a gente retiver dividendos neste momento? A gente não quer dar um sinal de que a gente está passando por um problema que não está acontecendo. Pelo menos todas que eu vi, ou que eu participei do processo de alguma maneira, decidiram manter a política de dividendos porque não queriam dar um sinal errado para o investidor. Então, mesmo diante da possibilidade de reter esses dividendos de alguma maneira ou mudar a política, foi uma decisão consciente manter a política para não dar um sinal de que as coisas poderiam estar piores do que estavam. E outro movimento que eu percebi bastante aí no escritório foram empresas que aproveitaram a oportunidade para defender o valor do papel e fazer planos de recompra, que é um movimento natural durante a crise, mas que também demonstra para o mercado uma confiança de que elas se recuperarão. Então, eu achei que foram dois movimentos muito interessantes. Senhores, foi uma honra muito grande poder ser a moderadora desse painel com vocês. São informações preciosas que nos trouxe, ensinamentos, experiências, mas nosso painel, né, se encerra. Em nome do Conselho Federal da OAB, da Escola Superior de Advocacia, em nome de toda a advocacia brasileira, quero agradecer pela participação dos senhores aqui. Foi muito importante e aproveitar para parabenizar a diretoria do nosso Conselho Federal, a pessoa do nosso presidente, Dr. Felipe Santa Cruz, o nosso coordenador científico, Dr. Marcos Prado Coelho, membro honorário vitalício, o diretor da Escola Superior da Advocacia, o Dr. Rony Prece, nosso secretário-geral também, Dr. Simonetti, Alberto Simonetti, né, que são os organizadores e idealizadores desse grande encontro, que reuniu mais de 115 mil participantes e que já é sucesso absoluto, né, do maior congresso mundial, já fazendo parte do Guinness Book. Então, muito obrigado. Foi muito bom poder ouvi-los e poder moderar esse encontro dos senhores. Eu sou Ana Lúcia Aguiar, fui mediadora
e atualmente estou vice-presidente da OAB Sergipe. Muito obrigada.